Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Olha só, a Pro está se esforçando para poder melhorar as aulas. Mas só agora eu descobri que para ter esses aplicativos todos de aula, eu teria que ter algumas coisinhas no meu computador que eu não tenho, mas que já estou providenciando, tá? Então, Deus abençoa que eu vou conseguir para que a aula seja cada vez melhor para vocês. Hoje vai assim mesmo, via YouTube, link na plataforma Moodle, mas espero que da próxima vez já seja um aplicativo mais direcionado mesmo, certinho? Vamos falar um pouquinho de osteoartrose hoje, conversar sobre essa patologia que ela é tão comum nos nossos pacientes, pacientes que buscam a fisioterapia, muitíssimo comum em pacientes idosos, por se tratar de uma patologia crônica de caráter evolutivo, degenerativo, então muito comum em pacientes acima de 60 anos, certinho? Então vamos conhecer um pouco dela. Ela também é conhecida na literatura como osteoartrite, artrose, doença articular degenerativa. Todos esses são sinônimos para osteoartrose, para artrose, tá? Eu quero frisar, porque nesse que vocês estão vendo aqui, osteoartrite, tá vendo? Não é artrite reumatoide, não. Artrite reumatoide sempre o nome vai ser artrite reumatoide. Quando vocês verem osteoartrite, artrose, doença articular degenerativa, nós estamos falando da nossa artrose ou osteoartrose, certo? São sinônimos. Então, o que é a artrose? Ela é uma doença articular degenerativa, como eu falei para vocês, uma artropatia de caráter progressivo, caracterizada por degeneração da cartilagem articular e hialina e tentativa de nova formação óssea por reação a essa degeneração da cartilagem articular. Então, essa é a característica principal da doença, é degeneração da cartilagem articular. Então, a cartilagem que pertence à articulação, a cartilagem que amortece os impactos, favorece os movimentos, protege o osso subcondral. Então, essa cartilagem progressivamente vai se degenerando e com isso há uma série de consequências que a gente vai citar ao longo da aula. É uma doença crônica, quer dizer, ela não tem uma cura, certo? Ela tem caráter multifatorial, não é uma única causa que pode levar à osteoartrose. E infelizmente tem um patamar da doença, um estágio da doença, que o paciente pode, infelizmente, evoluir para uma incapacidade funcional progressiva. Então, essa patologia, com o passar do tempo, com a evolução da mesma, ela pode limitar a função de um paciente, de uma pessoa, certo? Então, essa é a característica principal da artrose. Degeneração da cartilagem articular de forma progressiva e crônica, certinho? Como eu falei para vocês, é muito comum nos idosos, cerca de 40% das doenças articulares em idosos será a osteoartrose e 80% dos indivíduos acima de 60 anos são portadores da osteoartrose. Às vezes, gente, como eu vou citar mais à frente um pouco, esses estágios, no iniciozinho, no estágio 1, 2, o paciente às vezes não tem nenhum tipo de sintoma, não sente dor, não sente limitação e às vezes tem a patologia, ela está no início, mas nem a própria pessoa sabe. E aí nos buscam a fisioterapia em um patamar muito mais elevado, um patamar que já tem um comprometimento muito grande. Então, dessa forma, dificulta um pouco a reabilitação de pessoas que já estão no estágio avançado da doença. 30% das mulheres e 17% dos homens são sintomáticos, quer dizer, apresentam algum tipo de sintomas relacionados à doença, que a gente vai citar também. A osteoartrose ela pode ser de característica primária, classificação dela primária ou secundária.
Primária tem a ver com sexo, idade, histórico familiar, tudo que a gente já sabe em relação ao que tem a ver com a parte genética, não é isso? A idade, que também que eu já falei, que quanto mais velho for o indivíduo, mais idoso for o indivíduo, maior a propensão dele apresentar a osteoartrose. E a osteoartrose, ela também pode ser secundária a alguma coisa, que pode ser um distúrbio traumático, fraturas naquela articulação, processos inflamatórios, que entra aí a nossa artrite reumatoide. Então, eu perguntando. Então, quer dizer que um paciente ele pode apresentar artrite e artrose? Pode, tá? O processo inflamatório da artrite pode evoluir com a degeneração da cartilagem articular. Então, o mesmo paciente pode apresentar as duas patologias ao mesmo tempo. Mas eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês que são patologias distintas, diferentes, certo? A osteoartrose ela pode ser devido a uma sobrecarga repetitiva, daí entra também a questão da obesidade nas articulações, principalmente joelhos, tornozelo, tá? Então pode ser por sobrecarga, pode ser secundário a um processo cirúrgico, pode ser por alterações metabólicas como hemocromatose. O que é isso? É o acúmulo de ferro. Dessa forma pode tornar-se tóxico para o organismo, pode lesar até alguns órgãos, certo? E aí essas alterações metabólicas podem desregular todo o organismo, evoluindo também para essa degeneração articular. A acromegalia também pode ser uma causa secundária. É um distúrbio também de disfunção neuroendócrina, na verdade é pela glândula pituitária. E acontece que os organismos, as pessoas apresentam uma disfunção nessas glândulas que pode resultar em um crescimento exagerado das extremidades. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, quando vocês veem uma pessoa com mãos, pés ou dedos muito grandes, é uma disfunção naquele organismo, é uma disfunção glandular. E aí acontece esse crescimento exagerado nas extremidades e pode levar a essa malformação, danificando a cartilagem também. E as causas inflamatórias que podem vir associadas com o aparecimento de osteoartrose foi artrite reumatoide ou outras artropatias. Vamos lá. Entre os sinais e sintomas tem a dor. A gente sabe, né, gente, que cartilagem articular ela não é inervada. Então, como que tem dor, Se ela está acometida, ela não é inervada, como que o paciente sente dor? Nos primeiros estágios, como eu falei para vocês, em que não há uma degeneração total dessa cartilagem, quer dizer, essa cartilagem ela iniciou apenas um processo degenerativo, uma fissura simples, não tem um comprometimento mais grave, então o paciente não sente dor. Mas a partir do momento que esse estágio evolui e que acomete o osso que está sob a cartilagem, que é o osso subcondral, esse sim é rico em inervação e ele vai ter muita dor, quer dizer, o paciente vai sentir muita dor quando essa cartilagem estiver completamente comprometida e o osso pode começar a fazer um cisalhamento com o outro na articulação. Isso gera muitíssima dor. Então, embora essa seja uma doença que danifica a cartilagem, e vale lembrar que cartilagem lesada não dói, como a gente falou agora, esse é um tecido que não tem inervação, portanto não tem capacidade de gerar dor. Então a cartilagem não tem inervação, realmente. Porém, a lesão da cartilagem articular deixa o osso subcondral, que é o osso que está coberto pela cartilagem, exposto às cargas que passam pela articulação. E esse osso, como a gente conversou, é extremamente inervado. Portanto, quando é exposto à sobrecarga, pode ser uma fonte importante de dor. E aí, gente, essas dores podem vir associadas com estruturas como tendões, a própria cápsula articular, que é a membrana que envolve as articulações. Deu para entender o porquê da dor? Apenas em estágios moderados a mais avançados.